Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes em vossos corações. Bom dia! Que o Todo-Poderoso nos dê um dia abençoado em sua presença. Queridos, hoje chegamos ao 16º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 54 a 57. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de entrar em tua santa presença. Obrigado pelo privilégio de podermos conversar contigo da mesma forma como um filho conversa com o pai. Porque somos tão pequenos e miseráveis, e tu és o Senhor do universo, o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, ainda nos dá atenção, se preocupas conosco, cuidas de nós até mesmo nos pequenos detalhes que para nós são importantes. Senhor, embora nossa pequenez nos impeça de compreender esse amor tão grande, nós cremos nele e pedimos a tua bênção sobre nós neste dia e nesta exposição. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Irmãos, Isaías no capítulo 54 nos apresenta uma mensagem de conforto e restauração. O capítulo usa a imagem de uma mulher estéril para descrever a desolação passada de Israel. Em seguida, prevê um futuro de fecundidade e expansão, com Deus como a fonte última de segurança e provisão. O capítulo fala do amor eterno de Deus e de seu compromisso com sua aliança. Encoraja Jerusalém a preparar-se para o regresso do seu povo, assegurando-lhe a proteção de Deus. O capítulo transmite uma mensagem de esperança e restauração, enfatizando a fidelidade de Deus e a transformação que ele traz para aqueles que confiam nele. Dos versos 1 a 3 do capítulo 54, não é uma coincidência que o capítulo 54 comece com a palavra cante, vindo imediatamente após o capítulo 53, com a sua apresentação da morte, sepultamento, ressurreição e exaltação do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma palavra poderia ser mais apropriada. O primeiro verso contrasta Israel no cativeiro, estéril e desolado, com a nação restaurada e redimida, frutífera e regozijante. Paulo aplicou esse verso lá em Gálatas, no capítulo 4, a Jerusalém celestial versus a cidade terrena. As fronteiras da terra serão consideravelmente alargadas para acomodar a explosão populacional. Israel será o líder das nações e o povo de Deus habitará cidades que foram abandonadas. Dos versos 4 a 8, toda a vergonha relacionada com a escravidão do Egito, citado na juventude, e no cativeiro da Babilônia, citada na palavra viuvez, será esquecida, porque Yahvé trará a nação de volta à comunhão consigo mesmo. O cativeiro expressou a ira momentânea de Deus. A restauração demonstrará sua grande compaixão e bondade eterna. Nos versos 9 e 10, assim como Deus fez uma aliança com Noé, ele agora promete que quando Israel entrar no milênio, ele nunca mais experimentará sua repreensão ou sua ira. Nos versos 11 e 12, embora Jerusalém tenha sido afligida e sacudida pela tempestade, Deus a restaurará e a embelezará. Suas pedras serão incrustadas com pedras preciosas coloridas
e seus alicerces serão assentados com safiras. Seus pináculos, portões e muros serão pedras preciosas. Uma linguagem figurativa que expressa uma extrema beleza. Nos versos de 13 a 15, a educação divina será dada a todos e a prosperidade será abundante. A justiça prevalecerá. Não haverá mais medo de invasões, exílio ou opressão. Qualquer pessoa que cause problemas a Israel será julgada e punida. Nos versos 16 e 17, o Deus que criou o fabricante de armas, o ferreiro, e o conquistador, o destruidor, ele é muito capaz de controlar todas as suas criaturas. Yahvé decretou que nenhuma arma forjada contra Israel terá sucesso e que o próprio Israel condenará todos os acusadores. Esta liberdade da condenação e a vitória certa são herança dos servos do Senhor. É assim que Deus os defenderá na era dourada da paz e da prosperidade. O capítulo 55 estende um convite a todos para participarem da graça abundante de Deus. O capítulo fala de uma festa de salvação e de provisões que Deus oferece gratuitamente. Enfatiza a importância de buscar a Deus e afastar-se da maldade. E também sublinha o contraste entre os caminhos de Deus e os caminhos humanos, e assegura que a palavra de Deus cumprirá plenamente o seu propósito. O capítulo transmite uma mensagem de misericórdia e também do perdão de Deus, convidando todos a se voltarem para Ele em busca de vida e renovação. Incentiva uma mudança de coração e uma confiança na graça e sabedoria de Deus. No verso 1 do capítulo 55, o Espírito de Deus envia um convite evangelístico a Israel para retornar e, ao mesmo tempo, convida todos em todos os lugares para a festa do Evangelho. Tudo o que é necessário é a consciência da necessidade, a sede. As bênçãos são as águas do Espírito Santo, o vinho da alegria e o leite da boa palavra de Deus. Eles são o dom gratuito da graça, sem dinheiro e sem preço. Nos versos de 2 a 5, na sua alienação de Deus, Israel tem desperdiçado a sua energia e recursos. A verdadeira satisfação e o prazer duradouro são encontrados somente no Senhor. Se Israel retornar a Ele, eles receberão todas as misericórdias seguras prometidas a Davi na aliança eterna. Essas bênçãos são cumpridas plenamente no Senhor Jesus e em seu reinado glorioso. As nações gentias também participarão nos benefícios do reino e haverá relações amigáveis entre Israel e as nações. Nos versos 6 e 7, o caminho da bênção está em buscar o Senhor e em abandonar o pecado. Aqueles que assim retornam ao Senhor o encontrarão, cheio de misericórdia e perdão. Nos versos 8 a 9, os homens não deveriam julgar Yahvé pelos seus próprios pensamentos e maneiras, pois ele pensa e age de maneiras que transcendem, que ultrapassam qualquer coisa que o homem possa sequer imaginar. Isto nunca é mais verdadeiro do que no plano da salvação do Evangelho, que é totalmente pela graça de Deus, e não permite nenhuma glória no esforço voluntário e próprio. Nos versos 10 e 11, a palavra de Deus é tão irresistível e eficaz quanto a chuva e a neve. Todos os exércitos do mundo não podem detê-las e elas cumprem o propósito pretendido. A palavra de Deus nunca falha em atingir seus objetivos. O verso diz: assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a foi enviada.
Nos versos 12 e 13, aqueles que buscam ao Senhor deixarão a terra do cativeiro com alegria e voltarão para casa em paz. Toda a natureza se alegrará com a sua libertação. A terra desfrutará da liberdade da maldição com a consequente fecundidade. Em vez de espinho e da sarça crescerão o cipreste e a murta. Todas as bênçãos milenares anteriores trarão renome ao Senhor e serão um sinal eterno, isto é, um memorial eterno de sua graça e bondade. O capítulo 56 vai tratar da importância da justiça e da inclusão no reino de Deus. O capítulo fala das bênçãos para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a justiça. Dirige-se aos estrangeiros e aos eunucos, assegurando-lhes o seu lugar na casa de Deus e a promessa de um nome melhor do que o de filhos e filhas. O capítulo enfatiza a aceitação de Deus por todos os que o buscam e vivem em retidão, independentemente de sua origem ou circunstâncias. E transmite essa mensagem de inclusão de Deus e do significado de viver alinhado com seus valores. Ele destaca a importância de um relacionamento sincero e comprometido com Deus. Nos versos de 1 a 8 do capítulo 56, em antecipação à libertação de Deus, os exilados são exortados a praticar a justiça e a retidão e guardar o sábado. Nem o estrangeiro, nem o eunuco devem temer ser excluídos de qualquer dos benefícios do reino de Cristo. Na verdade, aqueles que obedecem à palavra do Senhor terão posições preferenciais. O templo será então uma casa de oração para todas as nações, não apenas para Israel. Deus reunirá os gentios ao seu rebanho, além da casa de Israel. Dos versos 9 a 12 do capítulo 56, o verso 9 volta para Israel em seus dias de rebelião. As nações, as bestas, são convocadas para castigar um povo cujos vigias não veem o perigo. São como cães burros que não latem e avisam os seus donos. Eles são sonhadores que amam o sono. Eles são pastores mercenários, egoístas e gananciosos. Eles convidam seus amigos para beberem e festejarem, dizendo: amanhã será como foi hoje, um dia incomparavelmente delicioso, ou até melhor ainda. O capítulo 57 de Isaías vai falar do problema da idolatria e da infidelidade. O capítulo condena a adoração de falsos deuses pelo povo e seu adultério espiritual. Fala do julgamento de Deus contra aqueles que seguem tais práticas. O capítulo descreve a natureza passageira da vida humana e o contraste entre os justos e os ímpios. Adverte contra a confiança em ídolos feitos pelo homem e apela ao arrependimento. O capítulo sublinha a importância da adoração genuína e da devoção sincera a Deus, ao mesmo tempo que alerta contra as consequências da desobediência espiritual e da idolatria. Serve como um lembrete da necessidade de humildade e submissão aos caminhos de Deus. Os dois primeiros versos do capítulo 57 estão ligados aos versos de 9 a 12 do capítulo anterior. No meio de todo o pecado e opressão, os justos são varridos pela perseguição. Do ponto de vista humano, ninguém se importa. Mas Deus não. Ele se importa. Ele livra os piedosos do mal e os conduz à paz e ao descanso. Nos versos de 3 a 6, mesmo no exílio, algumas pessoas continuavam com suas práticas idólatras. Nesse sentido, eles são descendentes de pais infiéis, filho de adúlteros e prostitutas, zombando do Senhor. Eles são filhos da transgressão e da falsidade. Eles ardiam de luxúria na adoração das árvores e sacrificavam crianças a Baal
ou a Moloque nos vales. Dos versos 7 a 10, nós vamos entender que era tudo um relacionamento adúltero com os ídolos nos santuários das montanhas. Ao invés de escrever a lei de Deus nas ombreiras das portas, eles penduravam símbolos idólatras atrás das portas e se envolviam em orgias sexuais. Eles traziam presentes e ofertas ao rei. Moloque significa rei. E enviavam mensageiros ao Sheol em busca de novas abominações. E ainda quando estavam exaustos pela sua dissipação, eles não desistiam, mas pareciam recuperar o fôlego e continuar a praticar mais maldade. Dos versos 11 a 13, eles não tinham temor a Yahvé, mentiam e não pensavam duas vezes nele. Mas porque ele mantém a sua paz, eles perdem o respeito por ele. Mas o Senhor exporá sua justiça própria e o seu pecado. E então os seus deuses, os seus ídolos, não os ajudariam. Seus deuses falhariam totalmente para com eles. Mas aqueles que confiavam no Senhor seriam abençoados. Dos versos 14 a 19 do capítulo 57, aos fiéis no exílio, Deus promete que uma estrada será construída para seu retorno e que toda obstrução seria removida, pois o Deus que habita no alto e santo lugar também habita no coração do humilde e do contrito. Ele não contenderia para sempre com as almas que ele criou. Caso contrário, todas elas pereceriam sob sua ira. Deus enviou sua ira contra seu povo ganancioso e apóstata, mas sua ira tem limite. Sua promessa de restauração se dirige àqueles que se desviarem, que abandonarem a idolatria, fazendo com que eles tragam a ele, o Senhor, o fruto de seus lábios, ou seja, o louvor a Deus. Nos versos 20 e 21, nós temos a maravilhosa comparação feita por Isaías entre os ímpios e o mar agitado. Como nós podemos ler? Mas quanto aos ímpios, eles são como o mar, atormentado pela tempestade, sem ter capacidade de descansar. Mas suas águas estão sempre agitadas, levantando a lama e a sujeira. Haverá paz para os justos, mas não haverá paz para os ímpios. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.